Hi everybody, I'm Abby. Olá a todos, eu sou Abby. E eu sou Spencer, e nós gostaríamos de fazê-los todos bem-vindos a cara com nosso convidado David R. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a sua querida esposa. É muito bom tê-los aqui. Nós jovens, temos jovens de todo o mundo participando desse evento. É uma grande oportunidade. Temos também uma classe aqui do seminário das Filipinas, e lá agora são 8 da manhã. Olá! Já vimos os seus tweets e estamos muito animados em tê-los aqui conosco. Nós também temos jovens da Guatemala. Lembre-se que esse é uma conversa entre duas pessoas. Vocês podem mandar suas perguntas para o hashtag LDS Face to Face, o número 2, ou vocês podem ir no site lds.org/youth. Quando o evento estiver pronto, você pode ver novamente no canal de atividades dos jovens. Começaremos com uma oração de uma jovem da Filipinas. O nome dela é Caísa. Nosso querido Pai Celestial, somos abençoados em estarmos aqui hoje com seu apóstolo amado e sua esposa, Sister Bednar. Sentimos o seu amor através dele e os líderes de sua igreja. Somos gratos pelo seu guia e proteção ao enfrentarmos nossos desafios diários. Somos gratos pelos nossos pais e tudo que eles fazem por nós. Somos gratos por Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar para que seu Espírito esteja conosco, para que possamos entender em nossos corações os conselhos e as coisas que ouviremos aqui hoje. Amamos-te, Pai, e falamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. Infelizmente, não há uma maneira de responder a todas as perguntas de vocês, mas o que eu e Spencer vamos fazer não é apenas sobre as respostas que nós ouviremos aqui, mas o que ouviremos através do Espírito. Elder Bednar, você tem mais alguma coisa para compartilhar? Apenas que emoção é participar desse evento histórico. Eu tenho certeza que essa é a mutual maior que já existiu na igreja, em toda a sua história. Outra coisa é que é uma combinação do que foi expressado nas orações e o que você acabou de mencionar. Susan e eu esperamos que todos os jovens participando vão ouvir muito mais do que foi dito. Sister Bednar e eu não somos capazes de responder a todas as perguntas. Não temos a capacidade de responder mesmo a algumas das perguntas desafiadoras que alguns têm. Não temos toda a experiência e o mesmo conhecimento, mas com essa experiência poderemos interagir e procurar a companhia do Espírito Santo para que as pessoas recebam sentimentos e inspirações que vão dar a elas impressões e sentimentos através do poder do Espírito Santo e ouvirão coisas que não são ditas através do poder do Espírito Santo. É isso que esperamos que aconteça hoje à noite. Você quer acrescentar algo? Não, eu sei que se vocês checaram online, tem muitas perguntas antes do evento a começar e recebemos muitas perguntas essa manhã, então saibam que vocês podem receber uma resposta às suas perguntas se vocês estiverem orando, se vocês tiverem uma oração em seu coração. E mesmo que a sua pergunta não seja feita aqui, você também pode receber uma resposta à sua pergunta. Bem, no final do evento, nós vamos ter uma oração por Nathan de Utah. Estão prontos? Vamos começar com as perguntas. Fizeram muito esta pergunta. Esta vem de David, dos Estados Unidos. Ele pergunta, algumas vezes na escola, eu ouço muitas coisas vulgares, profanas, e os professores, às vezes, falam que não existe um Deus. Eu estou na 8ª série. Como que eu defendo minha crença? Às vezes eu fico desencorajado e aonde o mundo está indo. Bem, eu estou bem entusiasmado de poder responder a resposta de um jovem chamado David. Bem, ele está na 8ª série. O que ele está experimentando não é novo. Eu cresci na área da Baía de São Francisco.
já há bastante tempo atrás, história antiga, antiquíssima para alguns de vocês, mas era uma época em que havia um grande tumulto naquela área da Califórnia que se espalhou por vários lugares nos Estados Unidos e até mesmo no mundo. E na escola a qual eu ia, havia apenas uns poucos membros da igreja. Então, eu acho que eu passei por essa experiência de ter a oposição de professores e de todos os outros tipos de pessoas. Eu convidaria David, esse jovem, a estudar cuidadosamente a história dos 3 jovens no buco de Daniel do Velho Testamento. Eles não estavam desejosos de adorar ao Deus de Nabucodonosor. Eles não queriam adorar a sua imagem. E Nabucodonosor, ele era muito rigoroso e os lançou no fogo. E é intrigante para mim que a carne não foi queimada. E essa é a parte que eu acho bastante notável, que o cheiro da fumaça não chegou a eles. Em outras palavras, aquele fedor da fumaça não pegou neles. Vocês já ficaram ao redor de uma fogueira? É difícil não ter aquele cheiro forte se apegando a vocês. Realmente. Então, eu pediria que ele lesse em espírito de oração essa história. O que aconteceu a Sadraque, Mesaque e Abednego é que eles foram salvos e preservados, mas o mais importante, como que o cheiro da fumaça, como a influência de toda aquela oposição não ficou com eles, presas a eles. Obviamente, eles tinham fé em Deus, mas houve outras coisas naquele episódio que David pode ler a respeito e aprender por si próprio através do Espírito Santo. O que foi que trouxe esse poder de proteção sobre aqueles jovens? Uma outra coisa, há outros episódios semelhantes nas Escrituras. Quem mais que esteve sozinho e que teve que passar por semelhantes tipos de oposição? Se eu sentasse aqui e dissesse, David, você tem que fazer essas 4 coisas, isso não ajudaria a esse David que fez a pergunta. Mas se ele seguir essa orientação que eu acabei de dar e se aprofundar nas Escrituras, procurando por episódios semelhantes, ao fazê-lo, o Espírito Santo ensinará e o ajudará de uma maneira individual, de acordo com as suas circunstâncias, com respeito a onde ele vive e com respeito ao que ele precisa fazer, para que esse cheiro da oposição, da fumaça, não fique preso a ele. Obrigada. Eu só estava pensando que esta pergunta acontece desde o Velho Testamento. Não vivemos numa época na qual é única, diferente. Há desafios diferentes, mas precisamos saber que precisamos usar as Escrituras. E é uma maneira maravilhosa para aprender sobre outras pessoas e como eles, da maneira de Deus, fizeram o que precisavam fazer na época em que viviam. E eu também estava pensando, tivemos oportunidade de muitos anos atrás de estarmos com um grupo de estudantes aqui em Salt Lake City e com o presidente Hinckley. E um dos estudantes perguntou o que vocês nos ensinaria para que pudéssemos levar para os estudantes da BYU Idaho. E o presidente Hinckley fez um comentário que eu nunca esqueci. Eu acho que ajuda muito a todos nós que vivemos nesta época. Nós temos desafios e tentações. E ele disse: tenha fé. Tenha fé no Senhor Jesus, no Senhor, em você, e fé no futuro. Isso me dá esperança de que mesmo na época difícil, o mundo está cheio de poluição imoral, como a Terra tem poluição. Mas nós podemos sobreviver com fé. Muito obrigada. Isso é maravilhoso, obrigado. Muito bem. Essa próxima pergunta é maravilhosa, eu realmente gosto. Não. É sua essa pergunta? Não. Bem, muitas pessoas pensam como que vocês se encontraram e quando que vocês se apaixonaram pelo outro. Eu vou deixar a Sister Bednar responder. É porque eu vou contar da maneira correta. Nós éramos estudantes na BYU e nos conhecemos quando éramos estudantes. É interessante que nos conhecemos
numa atividade de noite familiar. Estávamos em grupos na nossa ala de Brigham Young, e foi lá que eu o conheci. Então, foi um começo maravilhoso. Nós não nos apaixonamos à primeira vista. Muitas pessoas acham que é assim que acontece. Você olha para alguém e você sabe que ele é a pessoa certa, e vocês se apaixonam e se casam, mas levou um tempo. Então, eu encorajo a todos a não só sair uma vez com alguém e falar, essa pessoa não é para mim. Eu acho que o Elder Bednar e eu concordamos que as pessoas não se apaixonam a escolher, mas escolham alguém que vocês possam criar o amor que vocês desejam. Então, nós estamos há 40 anos casados e criando este amor. E eu posso dizer que estamos apaixonados, mais apaixonados hoje do que há 40 anos atrás. 40 anos parece ser muito tempo, e realmente é. Mas é maravilhoso. Comemoramos há 6 semanas atrás nossos 40 anos de casado, e tem sido 40 anos maravilhosos de crescimento, de aprendizado e de complementarmos um ao outro e deixar nossas diferenças funcionarem juntos, trabalharem juntos, porque os homens e as mulheres são diferentes de muitas maneiras, mas tem sido maravilhoso quando tentamos deixar essas características diferentes, únicas que temos, se tornarem num relacionamento eterno, não só por agora, mas para a eternidade. A palavra amor, ela pode tanto ser um verbo quanto um sobrenome. E às vezes nós achamos que temos que ter um sentimento do substantivo antes de chegarmos ao verbo. E funciona das duas maneiras. Eu não quero que isso soe que não soe romântico, mas o sentimento, ele segue o verbo. Então, pessoas em todo o mundo acreditam que tem que encontrar aquela única pessoa que poderão amar. Mas, mais corretamente, você tem que se tornar aquele único para que o que você faz seja aquilo que você vai se tornar. Então, o amor simplesmente não acontece. Você não senta e espera que o amor aconteça. Você se engaja no verbo amar e então ama o substantivo, a emoção, o sentimento, e isso é notável. Então, eu creio que você cria, você não encontra. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem da Guatemala. Vamos lá com eles agora. Olá a todos. Estão prontos para fazer sua pergunta? Sim, estamos prontos. Gostaríamos de saber como podemos ter o evangelho mais ativo na nossa vida. Vocês poderiam repetir a pergunta? Gostaríamos de saber como podemos fazer da obra missionária uma parte mais importante na nossa vida. A better part of their lives, a bigger part of their lives, and more active in their lives. Excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Você quer começar? Bem, a minha resposta vai ser influenciada pela minha experiência quando eu era um jovem na Califórnia, onde não havia muitos santos dos últimos dias na minha escola. Se nós vivermos o Evangelho de uma maneira positiva, as Escrituras nos chamam de um povo peculiar, mas se vocês viverem o Evangelho, então haverá muitas coisas que vocês farão ou não farão que os seus colegas ou amigos fazem, e eles acharão que o que vocês fazem é estranho. E frequentemente vão fazer a pergunta, por que vocês são diferentes? Por que vocês fazem as coisas estranhas que fazem? E isso oferece uma notável experiência e oportunidade para explicarem as coisas básicas que justificam o que fazemos. Eu participei em várias
em várias atividades atléticas no segundo grau. E amigos que eu tinha faziam coisas nos fins de semana que santos dos últimos dias não faziam. E eles faziam pouco de mim, e faziam graças de mim, e me chamavam de nomes. E a Sister Bednar se irrita quando eu uso essa palavra, mas uma das coisas que eles diriam para mim é que eu era estúpido, por não fazer as coisas que eles faziam. Mas eles bebiam e se embriagavam, tomavam drogas, faziam coisas imorais e violavam a lei da castidade. E eles acusavam a mim, de ser estúpido ou burro por não fazer aquelas coisas. E eu frequentemente dizia a eles, eu acho que vocês que são estúpidos ou burros, porque vocês vão ficar doentes fazendo essas coisas. Vocês fazem coisas com pessoas que vocês não conhecem, que sequer podem se lembrar, e vocês acham que eu sou estúpido ou burro? Então, se vocês viverem o Evangelho, vocês vão ter que chamar as pessoas... Vocês não têm que chamar as pessoas de burro, mas vocês têm que responder e justificar por que vocês fazem as coisas que fazem. Vocês não têm que empurrar ou forçar o Evangelho nas pessoas, apenas vivam o Evangelho. E se o viverem, muitas pessoas ficarão curiosas e vão fazer perguntas. E isso dará oportunidades a vocês de ajudarem para eles aprenderem por que vocês são como vocês são. Que vocês sabem que há um Deus nos céus, que há um plano, que vocês são filhos ou filhas do Pai Celestial e que viver de acordo com esse plano traz felicidade eterna e duradoura, não temporária, como as coisas do mundo. Então, vivam o Evangelho. Viver o Evangelho será provavelmente diferente para as outras pessoas, mas eles terão curiosidade e vocês poderão responder essas perguntas. Muito obrigada. Eu gostaria de mencionar algo. Estivemos em uma área do mundo onde existia muita pouca pessoas que eram mormons. Então, orávamos todos os dias por oportunidades missionárias. Orávamos para que pudéssemos ter oportunidades missionárias, para que pudéssemos ter os olhos para ver e que pudéssemos ter a fé para abrir nossas bocas. Então, para mim, isso é algo que vocês podem fazer, orar e ter fé para essas oportunidades missionárias e agir. E outra coisa que nossos filhos acham muito bom fazer é dar o livreto para o vigor da juventude. E é muito interessante que quando eles estavam com seus amigos, eles procuravam nas suas carteiras, procurando alguma coisa, e eles sempre achavam esse panfleto pequenininho, não sei se eles ainda têm. Vocês têm do tamanho de carteira, e seus amigos achavam interessante quando liam esses padrões numa maneira abreviada. E o que pediam para os nossos filhos viverem através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa foi uma ferramenta muito ótima, uma ótima oportunidade missionária. Então, não tenham vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Tenham a coragem de abrirem suas bocas. Esta foi uma ótima pergunta. Obrigada a todos. Eu amo o sorriso de vocês. Elder Bednar, você mencionou que, ao vivermos o Evangelho, que se torna mais fácil compartilhar o Evangelho, certo? Então, muitos jovens, quando tentamos viver o Evangelho, temos a preocupação de que se está tudo bem fazer algo, tudo bem assistir um vídeo que tenha muita violência, eu posso beijar quando sou adolescente, eu posso fazer algumas coisas. Qual conselho você tem para esses jovens? Deixa eu fazer uma pergunta antes de responder a isso. Como você acha que estamos lidando a responder essas perguntas? Vocês acham que estamos acertando no alvo? Não estamos falando? Vocês acham que é coisa de velhos ou que estamos realmente nos conectando com as pessoas que estão fazendo as perguntas? O que acham? Eu acho que sim. Vocês estão só querendo ser boazinhas com a gente. Para as pessoas que estão fazendo as perguntas, eu espero que vocês não se sintam ofendidos pelas minhas respostas. Então, vocês precisam elevar as perguntas. Vocês não precisam
pessoas que digam a vocês sobre o que vocês devem ou não devem fazer. Vocês devem ser capazes de responder por si próprios. Eu não quero que isso seja duro, mas o maior cumprimento que eu e a Sister Bednar podem dar é que realmente vocês podem falar sobre as coisas que realmente importam. Por que vocês deveriam fazer perguntas sobre coisas que devem ou não devem? Se essas pessoas são membros batizados da Igreja de Jesus Cristo, então vocês têm, pela autoridade do sacerdócio, a bênção de receber o dom do Espírito Santo, uma liarona que vai apontar o caminho. Então, parem por um minuto e pensem e orem, e vocês vão descobrir por si próprios se vocês devem assistir um filme que tem muita violência ou se não devem fazê-lo. Elder Nelson é um grande exemplo. Ele deu um grande exemplo na última conferência geral sobre como um princípio pode responder a todas as aplicações ou perguntas como essas. Todas as perguntas sobre guardar o dia do Senhor se resume nisso, que o dia do Senhor é o sinal de um convênio entre Deus e os seus filhos. Então, que sinal você e eu devemos enviar a Deus sobre esse convênio no dia do Senhor? Se vocês considerarem essa pergunta, devo ou não devo fazer isso? Vocês devem, na verdade, perguntar que sinal eu vou enviar a Deus. E será bastante fácil se vocês se alinharem de acordo com os princípios corretos. Vocês vão, então, não vão mais precisar que alguém lhe diga o que devem fazer ou não. Será que isso foi muito duro? Será que respondeu? Não, acho que precisávamos ouvir isso. Que bom. Bem, indo mais ou menos na mesma linha de pensamento, os jovens da igreja querem saber como eles podem controlar os seus pensamentos melhores, de fazer alguma coisa. Vocês têm algum conselho para eles? Eu acho que aquela escritura, como o homem pensa, é como ele é, então nossos pensamentos são extremamente importantes. E precisa de ajuda, precisamos de ajuda do Espírito Santo, precisamos de oração, é preciso de muitas coisas para que seus pensamentos ajam da mesma maneira com o que vocês acreditam. Às vezes vai vir um pensamento impuro de vez em quando, mas há uma outra escritura que diz que traga-me todos os pensamentos e vocês não temerão. E tentem lembrar o Salvador, tentem lembrar dos seus convênios batismais. E então nossos pensamentos serão limpos e puros. E se eles não forem, então precisamos orar e pedir ajuda para que nossos pensamentos possam ser mais limpos e puros. O Elder Bednar tem uma analogia que ele sempre fala e acho que vai ajudar para isso. Bem, número 1, antes que eu chegue à analogia, no mundo em que vivemos, vocês não têm que buscar as coisas que causam pensamentos ruins. Às vezes, quase há uma força contra nós, mas qualquer jovem, qualquer pessoa pode pensar, nossa, eu fiz uma coisa horrível, eu tive um pensamento ruim, mas é apenas um pecado. Se você não buscou, se você não convidou, é apenas um pecado. Se uma vez que você o vê, ele vier, você permita que ele permaneça. Você pode expulsá-lo. Então, eu vou fazer uma diferenciação entre ansiosamente buscar pelas coisas que são ruins, que causam pensamentos ruins, e apenas simplesmente ver algo num letreiro, no comercial, na televisão, que você não quer ver, mas que, uma vez que você ouviu, traz pensamentos ruins. Então, expulse-os. Então, imagine que você tem um receptáculo, um pote, e que tem uma abertura dos dois lados, do tamanho de um grão de areia. E que esse receptáculo está cheio de pensamentos ou de pecados ruins. O que você... Então, uma vez que você tira um pensamento ruim, um outro entra. Será que esse receptáculo mudou com o pensamento ou com aquele grão? Você tem o poder de expulsar esses pensamentos ruins que podem chegar, mesmo que se você não estiver buscando-os. Uma vez que você empurrar um grão bom, ele vai empurrar um grão ruim para fora. Então, pense na Escritura, por exemplo, que vocês amam. As pessoas às vezes dizem,
Elder Penner, você quase nunca olha para o inário, mas é porque eu aprendi a letra de quase todos os hinos no inário. Porque eu aprendi, desde uma idade bem jovem, de que se eu sempre usar a mesma escritura, o mesmo hino, cada vez que eu tiver um pensamento ruim, no final, aquela escritura ou aquele hino vai talvez até levar a um outro pensamento. Então, há uma razão para que possamos aprender a várias escrituras e memorizá-las, e hinos, e várias outras coisas que são materiais, que são edificantes, que podemos colocar na nossa cabeça e no nosso coração. E quando essas coisas ruins aparecerem, que vocês não as convidaram, vocês podem rapidamente empurrá-las para fora e substituí-las com algo que tem luz, e que é brilhante, e que é virtuoso. Então, se você tiver vários desses pensamentos ruins e eles perseguem vocês e aparecem nos momentos piores, se vocês tiverem paciência com o tempo e continuarem a colocar grãos brancos de areia, isso vai causar aos grãos ruins para sair. Isso não vai acontecer rapidamente, mas no final vai mudar a todo o conteúdo desse receptáculo, dessa vasilha, e eles se tornarão brancos como areia. É uma ótima analogia. Você quer me corrigir? Não, eu acho que essa é uma ótima analogia. Falamos sobre isso antes. E se você pensar na areia, são grãos minúsculos, mas temos muitos pensamentos todos os dias. Nosso dia inteiro é cheio de pensamentos. E acho também que se vocês estiverem tendo pensamentos que não são pensamentos que vocês querem, então mudem de atividade, façam algo diferente. Isso me ajuda. O Elder Bettner também sempre me pergunta: o que você está murmurando? Porque eu sempre murmuro, faço e eu falo o que é. E normalmente é um hino da primária, um hino da igreja. E se você tem essas letras de hinos diferentes que você já aprendeu na igreja e da primária, sempre no seu pensamento, então vocês estão pensando sobre coisas boas e coisas puras. E isso vai ajudá-las no que vocês precisam fazer em administrar os seus pensamentos. E peça ajuda ao Pai Celestial. Ele é a melhor pessoa para isso. Ele os ajudará. Nossa próxima pergunta é para a Sister Bettner. Vem de Paula, do México, e ela pergunta: a autoconfiança é difícil para mim. Me falam que eu sou inteligente, obediente, espiritual e engraçada, mas ser bonita não é uma dessas coisas. Como eu posso lidar com isso? Como que eu posso parar de me importar o que as outras pessoas pensam de mim? Por que é tão difícil aceitar da maneira que somos e a maneira que falamos? Primeiramente, eu diria que talvez essa moça está sendo muito dura com ela mesma. Eu gosto de pensar não na palavra autoconfiança, autoestima, mas sim nos valores das moças. E antes de vir do valor individual e antes de vir a natureza divina, lembre-se que vocês são filhas de Deus e vocês saberão então que vocês têm valor para Ele, que vocês têm um valor individual. E eu viria mais as coisas que você sabe, as coisas que você é boa. E eu também estava pensando, a minha mãe sempre me dizia: beleza é o que a beleza faz. Nossas ações refletem nossa beleza mais do que a nossa aparência física. Então, eu vejo jovens, e se eu consigo ver a luz do Evangelho em seus olhos, eles são lindos, eles são bonitos para mim. E eu acho que essa moça é linda. Ela só não reconhece isso, e eu espero que ela ore para saber, mas dentro dela mesma, no seu coração, de que realmente ela é uma filha de Deus, e de que ela tem uma natureza divina, e que ela possa usar essa natureza divina para abençoar outras pessoas. E não se incomodar se as pessoas não falam: ah, você é bonita, ou esse tipo de cumprimentos, porque não é isso que importa. O que realmente importa é o elogio de que você é uma filha de Deus, de que você tem valor para outros e para o seu Pai Celestial. Isso é o que realmente importa.
Poderia acrescentar algo? Eu sei que foi direcionado a ela. No mundo contemporâneo, a beleza ela é ligada à atração física. E isso é uma visão muito limitada e superficial. Porque as pessoas, os jovens crescem e eles se tornam com pessoas enrugadas como nós. Então, há pessoas que diriam, Sister Bednar, ela é uma mulher idosa e bonita. Mas, então você é um homem também idoso? Há uma beleza no semblante da Sister Bednar que não é físico. Nos seus olhos, na luz do seu semblante. Sister Bednar, ela era linda, maravilhosa quando jovem. Agora, essa beleza não está mais na sua atraência física. Ela é muito bonita e atraente, mas não é restrita simplesmente a uma atração física. Eu geralmente digo sobre a Sister Bednar que nós temos coisas na igreja que às vezes falamos e que são abstratas. Então, falamos de fé como sendo um princípio, mas o que é a fé? Uma das virtudes das moças é a virtude. Se vocês quiserem saber o que é a virtude, com que a virtude se parece, ela está sentada bem aqui. E isso é beleza. Então, na sua idade, na idade dela, não há nenhuma outra mulher nesse planeta que eu creio que seja tão bela como a Sister Bednar, por conta do que está nela, dentro dela, não no que está no exterior. Isso foi lindo. E uma coisa que eu acho que todas podemos fazer é, todos os dias, podemos orar para o Pai Celestial, para que Ele possa ajudar as outras pessoas a ver a luz do Evangelho em meu semblante, em meus olhos, no meu rosto, da maneira que eu trato as outras pessoas, no meu sorriso. E eu nunca conheci uma pessoa, em todas as viagens que já fizemos, que não tenha um ótimo, um lindo sorriso. Todos têm um sorriso muito bonito e olhos lindos. E vocês podem brilhar a luz do Evangelho através do seu rosto. Bem, nós temos uma pergunta para fazer um acompanhamento nessa pergunta. Ele pergunta, normalmente os jovens têm uma pergunta e têm problemas com alta baixa estima. E um outro problema é o orgulho. Como que eu posso tirar esse sentimento de orgulho de mim, especialmente quando os outros me dão muitos elogios? Bem, se você gosta muito disso, então acho que está um pouquinho demais. Essa deve ser uma pessoa que não... Como a outra moça que respondemos. Ela faz muitas coisas bem boas, mas quando você deixa isso controlar você, e você perde oportunidades de crescer em outras maneiras de servir e de expandir a si mesmo e sair da sua área de conforto, da área das coisas que você faz bem. Então, você não está deixando que vocês cresçam o tipo de crescimento que vocês precisam para que vocês possam se tornar quem vocês querem e precisam se tornar. Eu não sei se isso fez sentido, o que eu estou tentando dizer. Esse foi um jovem que perguntou, não foi? Eu tenho um convite para ele. Se você ler na Pérola de Grande Valor, Moisés, ele teve uma experiência. E seguindo-se aquela experiência, ele disse, agora eu sei que o homem não é nada. Algo que jamais supus. E eu creio que esse é um grande exemplo de humildade. Pergunta, o que foi que aconteceu com Moisés? Então, esse jovem, se ele for realmente se aprofundar e buscar, se ele está buscando, perguntando, batendo, agindo num padrão de busca pela resposta, o Espírito Santo vai ensiná-lo sobre o que significa ser humilde. Segundo exemplo, Nefe, ele disse, ó homem que sou, e ele lamenta,
Mas ele está lamentando a sua própria limitação e fraqueza. O que está acontecendo com Nefe quando isso aconteceu? Esses são dois exemplos que esse jovem pode usar. Você tem que ler todo o episódio para entender como Nefe chegou ao ponto em que ele diz que homem pequeno que sou. Eu convido esse homem a estudar esses dois episódios e descobrir outros, onde pessoas vão de serem orgulhosos até chegarem a ser humildes. E se estiverem dispostos a fazer isso, e a se aprofundar e buscar essas histórias e as lições que podemos incorporar, como servo do Senhor, eu posso prometer a esse jovem que o Espírito Santo vai ajudá-lo individualmente, de maneiras que ele não pode imaginar, a aprender como sobrepujar o orgulho. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem da Índia. Vem parte da Índia. Oi, boa noite. Como ela disse, eu sou da Índia e sou hindu. Eu gostaria de saber sobre suas experiências como apóstolo. Obrigado. Eu vou talvez levar mais do que 1 minuto ou 2 minutos nessa pergunta. Eu creio que as pessoas que veem os membros do Quórum dos 12 Apóstolos, a primeira presidência, eles pensam que nossa primária responsabilidade é dar discursos em conferência geral, participar em dedicações de templos e numa variedade de eventos públicos. E isso é certo, nós fazemos isso. Mas no primeiro fim de semana, depois que eu fui chamado para o Quórum dos 12, eu tive uma experiência que eu acho que muito apropriadamente responde à sua pergunta. Eu tinha uma conferência de estaca e eu fui para uma determinada parte dos Estados Unidos e o presidente de estaca me pegou no aeroporto. Estávamos dirigindo para o prédio onde nos reuniríamos. E, ao longo do caminho, ele me perguntou se eu estaria disposto a me encontrar com seu irmão. Seu irmão foi batizado na igreja, mas teve sempre dificuldade em viver a palavra de sabedoria. Então, eu disse para ele, eu terei alegria em me encontrar com seu irmão. E naquela noite, esse homem estava esperando por mim num das salas do prédio e eu não fazia ideia do que eu diria, mas eu fui até ele. E eu disse, eu sou um servo do Senhor. E ele me enviou a essa estaca nesse fim de semana para dar a você uma mensagem simples. Você pode fazer. Ele sabe que você pode fazer isso. E como seu servo, eu prometo que você terá a ajuda dele ao enfrentar esse desafio. Então eu dei um abraço nele e simplesmente pedi que ele ficasse em contato comigo para me deixar saber como que ele estava indo. O que eu aprendi naquele primeiro fim de semana é que eu tinha uma designação de participar de várias reuniões e de presidir a uma sessão geral da conferência de estaca, mas essa não foi a razão por que eu estava lá. O Senhor me mandou naquela designação para estar com aquele homem, e dar a ele a mensagem com a autoridade do Santo Apostolado. Eu não sabia, então, quão típico isso aconteceria ou faria parte do trabalho de um membro do Quórum dos 12. Eu não vou me demorar aqui, mas cada vez, e a Sister Bednar e eu viajamos internacionalmente em qualquer lugar onde nós formos, eu coloco esse manto do Santo Apostolado, e essa autoridade não me segue por coincidência. Então, quando o Senhor envia um dos 12 apóstolos do outro lado do mundo para apenas responder a uma pessoa, eu digo, ele faz isso a cada vez. Essa é a experiência dos 12. Sim, nós realmente fazemos coisas grandiosas que muitos veem, mas talvez o mais importante é que não apenas uma vez, é que várias vezes, mas na minha experiência, onde quer que o Senhor me envie, numa designação, é para encontrar uma ovelha. Nesse fim de semana tivemos uma experiência onde geralmente eu não sei quem essa pessoa vai ser, mas era um garotinho que estava lidando com as coisas sobre as quais estávamos falando aqui hoje à noite. E do outro lado do mundo, ele encontrava oposições de pessoas na escola. E para aquele garotinho, ele era aquele a quem eu fui enviado ministrar, junto com outros.
Então, essas são as minhas experiências como membro do Quórum dos 12. A serviço do Senhor, fazendo o seu trabalho para abençoar indivíduos e famílias. Será que isso respondeu a sua pergunta? Essa é uma excelente pergunta. Muito obrigado. Bem, nossa próxima pergunta vem da Filipinas. Eu tenho 16 anos e essa é a minha pergunta. Como que eu posso aprender sobre assuntos seculares e espirituais? Como alguém desenvolve o desejo de aprender? Será que eu entendi a pergunta corretamente? Essa é uma pergunta muito boa. Será que você quer participar primeiro ou você quer que eu responda? Eu só gostaria de dizer algo sobre aprendizado. Aprender pode ser divertido. E eu espero que todos vocês, jovens, percebam que a educação é muito importante. Então, para esses que têm a oportunidade de estudar, eu espero que vocês consigam toda a educação que vocês conseguirem, vai abençoar sua vida, sua família futura. Mas vocês precisam ter o desejo e vocês precisam continuar trabalhando para que isso aconteça. Eu acho que quando eu tinha 16 anos, eu não sei se eu sabia como estudar as Escrituras da maneira que vocês, jovens, estudam hoje. Vocês são maravilhosos, vocês sabem como fazer isso. Eu espero que esse estudo espiritual vai continuar para que vocês possam saber que vocês precisam todos os dias alimentar o seu espírito através das escrituras, de conferências, do seminário, o que quer que seja, que vocês possam se alimentar espiritualmente e que também vocês possam ter o desejo de então buscar coisas seculares. Sabemos que é importante ter o conhecimento das coisas do mundo e das coisas que estão nas escrituras e muitas outras coisas. Então, não tenham medo de estudar várias coisas, tanto espiritualmente quanto nos outros estudos. E tenham o desejo de ter uma mente aberta. Se você tiver uma pergunta, então vá buscar. Busque este conhecimento, busque esta resposta, e vocês receberão. Eu podia falar por horas a respeito dessa pergunta em particular, mas eu prometo que eu não vou fazer isso. Vocês receberam o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o perfeito mestre, o professor perfeito. E eu diria que até no final ele é o único professor que importa. O Evangelho tem a ver com aprender e crescer e mudar. A educação tem a ver com aprender e mudar. Então, a essência do Evangelho de Jesus Cristo é continuar avante para aprender mais, para nos tornarmos melhor, não apenas conosco próprio, mas com a ajuda de Deus. Por exemplo, vocês podem estudar e seguir nessa carreira, seja matemática ou história, mas o Espírito Santo pode trazer tudo à lembrança de vocês. Essa é uma descrição escriturística do seu trabalho. Se você trabalhar diligentemente para colocar princípios de matemática na sua mente, então você talvez tenha que fazer uma prova e aplicar esses princípios, mas a sua participação na igreja, o dom do Espírito Santo, pode assistir a você, lhe ajudar em usar essas coisas para o bem e de uma maneira que vai ajudar você a continuar a crescer. É intrigante para mim que tantas pessoas, o homem natural, em cada um de nós, quer permanecer o mesmo. Eu não quero mudar. Eu estou acostumado com isso. Eu quero que as coisas continuem como elas estão. Mas o que significa o arrependimento? Significa mudar, melhorar. O que é a educação? É aprender, mudar e aperfeiçoar-se. Então, o homem natural quer permanecer o mesmo. O homem de Cristo, a mulher de Cristo, está constantemente avançando em mudar para melhorar. O aprender é a essência do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E nós temos ajuda divina nesse processo.
Então, já que eu posso estar falando com você e você pode responder, isso está fazendo algum sentido? Será que isso está ajudando você ou há partes da sua pergunta que você acha que eu não respondi? Sim, você respondeu minha Então, pergunta. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. Você não parece tão entusiasmado que eu vou fazer uma pergunta para você. Estou nervoso. Tudo bem. Então, baseado no que você ouviu, não no que eu disse, mas no que você ouviu, o que isso sugere a você? O que você aprendeu? Que eu devo me esforçar mais para aprender. E ao fazê-lo, se você trabalhar diligentemente, então você terá a ajuda dos céus, pelo poder do Espírito Santo, para melhorar a sua vida. E melhorar o seu aprendizado. Sim. Busque o aprendizado pelo estudo e também pela fé. E é isso que as Escrituras ensinam. Maravilhosa pergunta. Eu também acho que um dos lugares que onde você pode aprender é no campo missionário, ao se prepararem para uma missão e ao servirem uma missão. Esse aprendizado cresce muito como missionário. E isso vai te abençoar para o resto de sua vida e vai te dar as ferramentas que você precisa para poderem aprender coisas seculares. Então, vai te ajudar nas suas coisas espirituais. E isso, então, vai te abençoar para que você possa fazer as outras coisas. E isso anda junto, a mãos dadas. E como o Elder Bednar tem uma ótima educação, ele estudou por muitos anos. Mas ele sempre via o que ele aprendia através do Evangelho. Ele nunca aprendia as coisas do Evangelho através das coisas seculares. Ele tinha esse caminho de aprendizado, tanto secular quanto espiritual, tem abençoado ele, tem abençoado a nossa família e tem trazido oportunidades para ele e para nós de uma maneira maravilhosa. E isso vai acontecer com vocês se vocês conseguirem fazer essas coisas secular e espiritual. Espero que você possa servir uma missão um dia. Nossa próxima pergunta vem da Serenity, do Canadá. Serenity, ela quer saber como que eu sei a diferença entre os sussurros do Espírito Santo e os meus próprios pensamentos. Você pode me ensinar a reconhecer o Espírito Santo quando ele fala para mim? Você começa. Eu vou falar uma escritura que responde esta pergunta para mim. Deixa eu encontrar rapidamente. Então, deixa eu ir na frente. Eu creio que nós complicamos demais isso. Nós superanalisamos isso. Moroni ensina que tudo bem emana de Cristo. Então, se você tem um pensamento para fazer algo que é bom, então isso é sugerido pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, se um estudante vai para o seminário cedo da manhã e a sua mãe todos os dias diz, certifique-se de orar, e um dia você esquece de orar, e na sua mente você ouve a voz da sua mãe dizendo, não esqueça de orar. Será que isso é o Espírito Santo ou você? Que diferença faz? Moroni vai vir para dar essa mensagem? Ou o Espírito Santo vai usar as palavras daquele anjo que é a sua mãe para dar a mesma mensagem? Então, se convida a você a fazer o que é bem, então vem de Cristo. E nós temos que fazê-lo. Agora, eu tenho certeza que as pessoas que fizeram as perguntas, eles pensam, mas se eu tiver de fazer uma pergunta sobre devo ir a essa escola ou aquela escola, como é que eu posso saber a diferença? Bem, estude na sua mente. Você não simplesmente se senta e espera que os céus respondam. Você tem que aprender a respeito dessas duas opções. Faz o melhor para poder compará-las e entendê-las. E no final, você vai ter que fazer uma decisão. E você faz aquela escolha que você tomou
e apresenta ao Senhor em nome de Cristo. Será que essa é a melhor? Você e eu temos a responsabilidade de estudar esses assuntos. Se for o certo, então com o tempo, nós descobriremos, pela simples certificação do Espírito Santo, de que essa é a coisa certa a ser feita. E às vezes nós temos duas boas opções. E realmente nós nunca sentimos fortemente sobre uma ou sobre a outra. E haverá tempos em que o Pai Celestial dirá: você tem que fazer uma decisão aqui. Se for errada, você será avisado ao começar a aplicar a decisão que você fez. Nenhum membro dessa igreja que está tentando a ser um bom garoto, uma boa garota, falhará ou deixará de ser avisado pelo Espírito Santo se seguir um caminho que não é certo. Mas você nem sempre saberão disso antes de começar a avançar naquela decisão. Então, temos que estudar, temos que agir, e a maioria das respostas do Espírito Santo vem pouco a pouco, com o tempo. Não vem de uma vez, eles vêm em pacotes pequenos, não em grandes pacotes. Então, talvez você não receba toda a resposta, você vai receber um pedaço da resposta, e você tem que continuar até receber todas as outras partes da resposta para saber que caminho seguir. Eu gosto de pensar dessa maneira. Quando somos batizados e fazemos o convênio, fazemos promessas de que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo e que sempre lembraremos dele e guardaremos os seus mandamentos. E há promessas maravilhosas se fizermos isso, e sempre teremos o seu Espírito conosco. O Espírito pode ficar conosco se formos obedientes, se estivermos fazendo as coisas que devemos fazer. E quando estamos fazendo essas coisas, eu acho que nem sempre sentimos algo dramático acontecendo quando tentamos tomar uma decisão. Podemos confiar de que o Senhor estará lá nos guiando, nos abençoando neste caminho, como o Elder Bettner falou. E eu gosto dessa escritura em Moroni 7, que fala que o que é de Deus nos convida a fazer coisas certas sempre. E as coisas que nos convidam a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado de Deus. Eu acho que isso responde à minha pergunta a maior parte do tempo, sobre isto é o Espírito Santo me falando o que preciso fazer, ou esses são os meus sentimentos me falando o que devo fazer. Se estivermos dispostos a fazer o que é certo e a amar a Deus, então, com certeza é do Espírito Santo. Então, olha, deixa eu compartilhar mais um episódio das Escrituras. Às vezes eu creio que na igreja nós cremos que eu tenho que receber uma revelação, eu tenho que saber que é uma revelação e eu não vou fazer nada até que isso aconteça. Fé no Senhor Jesus Cristo é um princípio de ação e de poder. Nós agimos de acordo com os ensinamentos de Cristo e então o poder segue a isso. Então, às vezes, nós oramos pelo poder para que possamos agir. Quando o padrão do Senhor é agir e fazer o que Ele disse, então o poder vem. Nefe, ele tem que ir a Jerusalém 3 vezes para obter as placas de latão. Será que ele errou da primeira vez? Ele tiraram a sorte e eles não conseguiram. Será que isso foi só ele? Será que foi o Espírito Santo? Essa foi uma lição valiosa que ele teve que aprender. Então, eles vão a segunda vez. Eles usam coisas do mundo, o ouro, e isso também não funciona. Da terceira vez, eles vão. E é assim que ele descreve: e eu fui, não sabendo de antemão sobre o que deveria fazer. Ele sabia o que tinha que ir a Jerusalém. E se tivesse será que ele recebeu revelação específica? Não. Ele recebeu a revelação quando ele estava no caminho para ir a Jerusalém para receber as placas, mesmo sem saber como fazê-lo. Então, eu não quero soar engraçado, mas eu acho que isso acontece bem no início do livro de Mórmon. Vocês leem a primeira parte do livro de Mórmon e chegam aos capítulos de Isaías e às vezes as pessoas param. E então eles vão e começam de novo, e de novo, e de novo. E leem esse episódio bilhões de vezes, porque eles acham que o Senhor, e eu creio que o Senhor quer que nós entendamos que a revelação muitas vezes não acontece até que nós avancemos. E não significa sentarmos e esperarmos para que ela chegue.
E eu fui, não sabendo de antemão sobre as coisas que deveria fazer. Às vezes o Senhor espera que nós confiemos nele e avancemos, como a Cícia Bednar falou. Ele nos guia passo a passo. E então, no momento, nós nem saberemos que fomos guiados. E eu acho que somos abençoados muito mais do que achamos com o guia do Espírito Santo. Muitas vezes, eu acho que nem reconhecemos ou sabemos que não é algo que reconhecemos que estamos sendo guiados. Eu acho que temos a oportunidade de uma vez olhar e falar, nossa, o céu estava comandando e realmente estava me abençoando e me ajudando a fazer tantas coisas que eu nem sabia naquele momento. Isto é muito verdade. Obrigada. Muito bem. Pronto para a nossa próxima pergunta? Claro. Está cansado? Bem, essa pergunta vem de um jovem da Nova Zelândia. E ele diz o seguinte: eu vejo que é difícil falar com os meus pais sobre algumas situações que eu fui parte delas. Então, fico preocupado que eles vão ficar desapontados comigo, porque eu cedi à pressão dos meus amigos. O que você pode me ajudar? Essa é uma pergunta em que temos que ser sábios com respeito a como respondê-la. Seria fácil dizer que simplesmente você tem que conversar com seus pais, mas talvez esse seja um caso em que os pais possivelmente possam ser abusivos, e por isso que ele está com medo de conversar. Então, há muitos do que nós não sabemos, e nós não queremos dar uma resposta genérica que talvez não seja apropriada para essa circunstância específica desse jovem. Então, aqui está um princípio que pode ajudar a esse jovem a receber a resposta para a sua pergunta. O dom espiritual do discernimento é a habilidade de ver não apenas com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Ouvir com ouvidos não apenas naturais, mas espirituais. Esse jovem precisa aprender sobre o dom espiritual do discernimento. Então, ele poderá operar na sua vida. E o que o discernimento significa no final não é apenas reconhecer entre o bom e o mal, mas discernimento é a capacidade do dom espiritual de ver o bem em alguém, de que esse indivíduo talvez não tenha reconhecido. E também é a habilidade de poder desenvolvê-lo. E se esse jovem realmente buscar esse dom do discernimento, então ele chegará a saber quando ele deve ou não deve conversar, o que ele deve ou não deve dizer, porque ele será capaz de ver o que ele ordinariamente não poderia ver e ouvir o que ele normalmente não poderia ouvir. Há tempo quando as pessoas são silenciosas e elas estão gritando, mas você somente pode ouvi-las se você tiver o dom do discernimento. Então, ele pode ter uma série de assuntos bem sensíveis a serem discutidos com seus pais. E ele talvez não o saiba. Ele talvez precise aconselhar-se com um líder do sacerdócio ou um conselheiro na escola que poderá auxiliá-lo. Eu não sei o que é necessário em todas as circunstâncias, mas o Espírito Santo o ajudará. Com esse dom do discernimento, a saber o que ele, de outra forma, não saberia, a ver o que não poderia ver ou ouvir o que ele não poderia ouvir em outras circunstâncias. Então, talvez pareça como uma resposta bem vaga, mas a resposta que ele precisa simplesmente pode vir através dessa capacidade espiritual do discernimento. E esses são os passos que ele pode começar a dar para chegar até lá. Eu também gostaria de falar um pouquinho que este jovem parece que ele está desapontado com seus pais, mas ele também está desapontado com ele mesmo. E eu gostaria que este rapaz e que todos os jovens que estão ouvindo hoje, para que saibam que o arrependimento e voltar a Deus é muito importante e que vocês podem sentir este amor incondicional do nosso Salvador, que quer que vocês voltem para Ele. E o pior erro que você pode fazer é não voltar ao Senhor e deixar com que Ele te ajude com seus problemas,
para que você possa ser perdoado do que quer que você tenha feito de errado, porque todos fazemos escolhas erradas. Todos cometemos erros, não somos perfeitos. E precisamos que o Senhor nos ajude, nos mude, como falamos mais cedo. Então, mudança é possível para voltarmos para um caminho onde podemos ser fortes. Isto é possível com a ajuda do Salvador. Eu amo esta escritura no Novo Testamento que fala que eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que me fortalece. E esta força é real. Todos já sentimos isso quando as coisas estavam difíceis e achávamos que não conseguiríamos fazer. Mas nós conseguimos, nós podemos fazer essas coisas com a força do Senhor. A força do Senhor ela não é simplesmente uma determinação ou força de vontade, é disciplina e tentar realmente com força. E todas essas coisas são importantes, mas o sacrifício expiatório de Cristo tornou possível o perdão do pecado, mas também nos fortalece para fazer o bem e nos tornarmos bons. Eu não tenho certeza se totalmente reconhecemos ou entendemos ou apreciamos tudo isso, todo esse poder da expiação. Então, para esse jovem que talvez tenha medo de várias coisas ou se sinta terrivelmente culpado, ele não precisa fazer esse caminho sozinho. Ele tem a bênção da capacidade, da força e da cura que pode vir através da expiação de Cristo. O Salvador sofreu não apenas pelo que nós fizemos de errado, mas pela agonia que nós sentimos, pela angústia, pela dor física, pelos desapontamentos, pelo descorajamento, que isso tudo fez parte do peso que ele suportou. Portanto, ele, e apenas ele, pode nos erguer e nos socorrer, nos erguer para fazer aquelas coisas que são realmente difíceis. Então, entender essas bênçãos que vêm através da expiação de Cristo pode ajudar alguém a entender, a fazer coisas que de outra forma não poderia fazer. Nossa próxima pergunta vem da Guatemala. Vamos lá com eles agora. Nosotros tenemos una pregunta de cómo utilizar la tecnología para edificar nuestras vidas. Can you repeat the question? Como podemos usar a tecnologia para ajudar nossas vidas? She's wondering how they can use technology to be able to strengthen and help them in their lives. Thank you. Good. Para fortalecer nossas vidas. Eu acho que os jovens usam a tecnologia. É muito mais usar a tecnologia para vocês, jovens, porque vocês estão crescendo com isso. É mais fácil do que para alguém como eu. Mas eu posso mandar mensagens de texto. E eu consigo fazer algumas outras coisas, mas ainda estou aprendendo. Eu acho que vocês têm uma oportunidade maravilhosa de fazer o bom. O Elder Bettner falou sobre isso uma vez. Se vocês não leram ainda, eu espero que vocês possam ler. Foi em agosto de 2014. E fala sobre encher o mundo com bondade. Há tantas coisas compartilhar, há tantas coisas que vocês podem compartilhar através da tecnologia. Vocês podem ser um missionário, vocês podem ajudar outras pessoas a virem a Cristo, podem abençoar a vida de outras pessoas. Vocês podem usar a tecnologia de uma maneira maravilhosa. Não deixe ela controlar vocês. Vocês controlam a tecnologia. Acho que esse é o segredo com a tecnologia. Deixa que ela faça o trabalho para vocês. Tomem cuidados. Vocês acharão maneiras que vai ajudá-los a espalhar a palavra do Evangelho através da tecnologia. Há ferramentas maravilhosas que o Senhor trouxe nessa época da história da Terra para que o Evangelho pudesse ser levado adiante. Isso faz parte de acelerar o trabalho de salvação. Eu creio que é muito importante que cada um de nós aprenda que essas coisas podem também ter impactos bastante negativos. Elas podem abrir portas para materiais que são sujos e indignos. E também podem nos fazer perder o tempo. Há propósitos que podem ser realizados. Podemos reunir informações, aprender coisas muito mais rapidamente. Podemos fazer o trabalho de história da família num aparelho
móvel, no celular. Nós não precisamos ir à capela para isso. Então, há maneiras incontáveis com que podem nos abençoar. Mas também, quando não temos nada a fazer, podemos simplesmente usá-los de maneira tola. É preocupante que haja tantos jovens que na reunião sacramental e mesmo durante a ordenança do sacramento estão brincando com seus aparelhos eletrônicos. Então, esse é claramente um caso quando ele está fora de controle e eles estão sendo controlados pelos aparelhos eletrônicos. Como que alguém poderia participar da ordenança do sacramento e brincar com um aparelho digital, fazendo seja o que for que façam, a menos que seja uma emergência? Então, nós determinamos se o aparelho eletrônico é colocado para um bom ou mau uso. A tecnologia em si, ela não é boa ou má. Ela é aquilo que nós a tornarmos. Então, é com a disciplina que nós podemos usar a tecnologia de uma maneira notável. E é assim quando a nossa vida é abençoada e a vida de outros também é abençoada. Uma excelente pergunta. Muito obrigado. Talvez tenhamos tempo para mais uma pergunta. Muito bem. A última pergunta da noite. É triste. Essa pergunta vem de Ashley, aqui nos Estados Unidos. Ela pergunta: você já teve alguma dúvida se é verdade ou não? Se você, sim, como que você conseguiu vencer essa dúvida? E o que você fez para acabar com essa dúvida? Excelente pergunta. Eu vou ser bem claro, começar esclarecendo o que é a dúvida. Se vocês olharem a definição de dúvida no dicionário, significa ser suspeitar, ou ser cínico, ou desacreditar. Há pessoas que dizem que a igreja não encoraja as pessoas a fazer perguntas. Eu não concordo com essa declaração. Há coisas que nós buscamos aprender porque temos realmente um desejo sincero de descobrir. Então, cabe ao inimigo levar o cinismo e a desconfiança. Então, há muitas coisas de que eu não entendi e que precisava aprender. Eu não me tornei cínico ou desconfiado, mas havia coisas que eu precisava realmente buscar e me aprofundar e saber. Será que eu tenho informação perfeita para cada pergunta? Não. Mas um dos meus companheiros nos 12 deu uma resposta numa conferência geral, quando ele disse: você sabe o suficiente. Há poucas coisas para as quais eu não tenho respostas. Mas não sobrepujem as coisas fundamentais para as quais eu tenho as respostas. Mas nós somos intelectuais por natureza, mas com a ajuda do Espírito Santo, no final, nós chegaremos a saber. Então, a resposta é sim. Eu sempre tive perguntas e eu ainda tenho perguntas. O Evangelho tem a ver com perguntar, buscar, bater, aprender, crescer, nos arrependermos e melhorarmos. Então, eu creio que a resposta a essa pergunta, como você lida com as perguntas, continue avante. Porque essa pergunta honesta e espiritual e intelectual, ela jamais vai terminar. Mas há algo errado quando isso se torna em desconfiança, suspeição, descrença e cinismo. O que você acrescentaria? Você vai responder melhor do que eu. Eu não sei se eu consigo responder melhor que você ou não, mas estávamos visitando, falando sobre isso online, e acho que quando vocês têm perguntas, vocês precisam ter certeza de que vocês incluem o Senhor como seu parceiro em buscar essas respostas. O Espírito Santo faz parte desta resposta. E se o Senhor está com vocês, então vocês estão no caminho correto. Talvez vocês nunca vão saber as respostas para algumas perguntas. Eu lembro de ter a idade de vocês e ter perguntas sobre coisas diferentes. E
E eu nunca recebi uma boa resposta para algumas delas, porque não foram reveladas. Então, vocês precisam saber de que não sabemos a resposta para isso, ou não temos informação suficiente para ter uma resposta completa. E vocês precisam estar satisfeitos com o que sabemos. Para algumas pessoas isso é difícil, porque pensar, se eu orar e estudar e continuar trabalhando nisso, eu vou encontrar a resposta. E não há nada mais frustrante do que ir neste caminho, não conseguir encontrar suas respostas, porque há muitas coisas que não temos respostas. Então, estejam satisfeitos com o que vocês sabem. Eu amo o que o Elder Bednar disse. O Evangelho é maravilhoso, é grande, maravilhosamente, e nos abençoa de várias maneiras. E ter uma pergunta sobre uma coisa pequena, que talvez não seja, na qual pode ser significante para você, mas no total é insignificante. Não gastem tempo, não percam tempo nessas áreas. Aprendam sobre as coisas que vocês podem encontrar respostas. E as outras perguntas você vai ter que ter paciência. E a época certa vai chegar na qual as respostas vão vir. E se não, só siga em frente. Susan, eu creio que já chegamos no final do nosso horário, do nosso tempo. E então, talvez nós possamos fazer comentários de conclusão ou prestar nosso testemunho. Seja a primeira. Eu gostaria de expressar a todos aos jovens do mundo todo, de que amamos vocês. Estamos fazendo isso hoje porque realmente nos importamos com vocês e com o que vocês estão tentando se tornar. E vejo coisas maravilhosas para cada um de vocês à sua frente. E sabemos que o Senhor abençoará cada um de vocês nas coisas que vocês precisam. Quando vocês precisarem de coragem, vocês terão coragem. Quando vocês precisarem de respostas, quando vocês precisarem sentir o amor do Salvador em sua vida, cada dia vocês terão. Isso acontecerá. E eu espero que vocês vão buscar a mão do Salvador em sua vida todos os dias e trabalhar para maneiras que Ele possa abençoar vocês, porque se vocês tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir, vocês sempre saberão que Ele está com vocês. Essa foi uma noite maravilhosa. Não posso nem expressar o que vi jovens do mundo todo e eu espero que vocês saibam que vocês fazem parte de um grupo maravilhoso, um Senhor, uma fé, um batismo. E os nossos corações hoje juntos, unidos em amor. Eu espero que todos tenham sentido isso, porque nós sentimos. E ao concluirmos esta reunião, eu gostaria de compartilhar um presente que é muito especial para mim. Este é o meu testemunho. E eu oro para que o Espírito esteja comigo ao prestá-lo, de que vocês, jovens, possam saber de que eu tenho um testemunho forte do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu sei que ele é verdadeiro. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Ele ouve e responde orações. Ele se preocupa com vocês e com as suas preocupações. E eu sei de que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Eu senti o seu amor redentor, quando fiz escolhas erradas na minha vida. E eu fui fortalecida também pelo poder do seu sacrifício expiatório, que me ajudou a fazer coisas que eu não achava que conseguiria fazer. E me ajudou a ser melhor quando eu não tinha certeza de que eu podia ser melhor. E por isso eu o amo. E eu sou grata pelo nosso Salvador. Eu sei que o Espírito Santo é real. Eu sei que as Escrituras são as palavras de Deus. Eu sei que os céus não estão fechados, que revelações não acabaram, sei que Deus continua falando a sua vontade e mente para homens, na qual apoiamos como profeta, videntes e reveladores. Sei que o presidente Monson é o profeta de Deus. E ao irem para suas casas hoje, quero que vocês saibam que Elder Bednar foi chamado por Deus. E eu não falo isso só porque eu sou sua esposa, mas o Espírito
prestou testemunho sobre isso para mim, de que ele é uma testemunha especial do nome de Jesus Cristo em todo o mundo. Ele foi chamado por Deus, por profecia, e por aqueles que possuem autoridade. E eu presto este testemunho e expresso meu amor. Meu coração está cheio por esta noite que passamos juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu apenas gostaria de compartilhar uma observação antes que eu preste o meu testemunho. Sister Bednar e eu adoramos nos encontrar com os jovens e convidamos que eles façam perguntas em todo o mundo. E há muitos temas que aparecem, e um deles vocês viram, que é lidar com as oposições, como permanecer firmes por aquilo que é certo. E vocês sabem que tudo tem a ver com testes. Eu não creio que seja fácil para jovens da sua idade empurrar carrinhos de mão. Eu não creio que foi fácil para pessoas da idade de vocês passar pela Segunda Guerra Mundial. Eu não creio que foi fácil na nossa juventude para encarar certas coisas. Então, todos, em cada geração, passa por mudanças e desafios de todos os tipos. Eu tive uma experiência com o presidente Hinckley há vários anos atrás, quando ele e eu estávamos sentados, e ele disse: David, essa é a grande época na história do Evangelho da Igreja Restaurada. Nunca a Igreja foi tão bem conhecida e bem tida, e nunca tivemos tantos recursos para mover o Evangelho por toda a terra como temos hoje. David, essa é a grande época da história da igreja. Não foi assim na época de Joseph. Não foi melhor na época de Brigham Young. Esta é a grande época na história da igreja restaurada. E nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos aqui. As pessoas, por todas as dispensações prévias, ansiaram por essa época, quando essas coisas estariam acontecendo. Então, há grandes desafios e grandes oportunidades equivalentes, ou talvez até maiores do que esses desafios, para aqueles que são fiéis aos convênios e que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, como um dos seus apóstolos. Agindo na autoridade do Santo Apostolado, eu testifico que Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo vivem. Eles são reais. Nós somos filhos e filhas do Pai Eterno. Jesus o Cristo é o Filho unigênito do Pai Eterno. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E eu testifico que Ele vive. Ele ressuscitou. A tumba está vazia. E Ele está à cabeça dessa igreja e lidera os seus assuntos. Meus amados jovens, rapazes e moças, por todo o mundo, eu oro para que o Espírito Santo confirme em seus corações a verdade do que eu declarei. As minhas palavras são inadequadas. A minha capacidade para expressar é bastante limitada. Mas que vocês possam saber, pelo poder do Espírito Santo, que todas essas coisas são verdadeiras, que o Pai e o Filho apareceram a Joseph Smith no Bosque Sagrado, iniciando a restauração do Evangelho nesses últimos dias, mesmo na dispensação da plenitude dos tempos. Mensageiros celestiais conferiram chaves do sacerdócio a Joseph e aos seus companheiros. E hoje, todas essas chaves estão nas mãos do presidente Thomas S. Monson. E ele está autorizado a exercer todas essas chaves para abençoar e beneficiar o povo da terra. Meus amados jovens, todas essas coisas são verdadeiras. Eu testifico que são verdadeiras. E invoco essa bênção sobre vocês. Que ao perguntarem, buscarem, baterem, vocês terão a certeza para saber que, de fato, a resposta virá de acordo com a vontade e o tempo do Senhor. Talvez Ele não responderá o que vocês querem, mas vocês receberão a resposta que precisam e serão capazes de continuar com confiança nessa grande época da história do Evangelho restaurado. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Our dear, kind and gracious Heavenly Nosso Father, querido e amado Pai Celestial, nós somos gratos por essa oportunidade maravilhosa que tivemos em estarmos aqui hoje, estarmos juntos com o Elder Bednar. Por favor, nos abençoe nessa noite ao caminho em nossos lares, que nós possamos receber as respostas em nossos corações e que elas são verdadeiras, que possamos viajarmos com cuidado e estarmos nos nossos lares. Em nome de Jesus Cristo, amém.